Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta manhã. Lembrando que esse programa também tem a sua reprise às 22h30 na noite, então um abraço a todos que estão nos assistindo em outros horários. Eu gostaria então de falar que hoje o nosso tema é muito especial. Eu que sou uma mãe recente, assim, pela segunda vez, é bacana a gente estar ouvindo um pouquinho sobre o aleitamento materno. Então, o tema de hoje é o olhar multidisciplinar no aleitamento materno. E para isso, estou aqui com a Carla Franco e com a Sofia Conte Dallagnol, que vão abordar esse tema de uma forma bacana e ter um entendimento. A gente sabe sobre todas as questões que elas acabam passando pelas mães quando acontece de poder amamentar e tá tudo certo, se não der, né? A gente sabe que existem várias situações, mas hoje vamos falar sobre priorizar este assunto porque é agosto dourado. Então vamos aproveitar. Fica conosco. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. A Móveis Prata, responsável aqui pelo nosso estúdio, transformando casas em lares. A Casa Gamba, responsável pela minha produção, unha, cabelo, maquiagem. Um abraço a todos lá da Casa Gamba. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para a tua obra. E ao RP Mercados, o nosso melhor é por você. Lembrando que o RP está aberto de domingo a domingo até às 9 horas da noite. Então, agora, meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo, a doutora Carla, a Sofia. Sejam muito bem-vindas. A gente sabe que estamos no agosto dourado e como é importante falar sobre, né, o aleitamento materno. Então, meninas, para iniciar, eu vou deixar aqui um espaço para que cada uma possa se apresentar para o pessoal de casa. Doutora Carla. Bom, meu nome é Carla Franco, eu sou pediatra já aqui na região há mais ou menos 12 anos, né? A minha formação foi na Fundação Faculdade Federal, que hoje em dia tem outro nome, né? Que eu não decorei ainda a sigla, mas enfim, na Fundação Federal de Porto Alegre. Fiz minha formação em pediatria no Presidente Vargas, no Hospital Presidente Vargas, e fiz um ano a mais como UTI pediátrica, embora não atue aqui na região, até porque não tem. Trabalho no hospital, né, fazendo salas de parto, tenho consultório e sou médica concursada da Prefeitura de Fagundes Varela também. Sempre atendendo as crianças. Muito bem, então tem uma bagagem bem especial aqui para falar sobre, né? Sim, já tem algum tempinho aí de pediatria. É isso aí, maravilha. Sofia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou já dentista esse ano já vai fazer 11 anos, né? Formada pela UBRA em 2011. Na sequência, assim, logo após a formação, já comecei a atender criança, então já procurei me especializar em odontopediatria pela URGS, isso foi em 2013 a 2015. Nesse meio tempo já comecei uma outra especialização em ortodontia também, aí trabalho tanto com a ortodontia preventiva, todo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento também das crianças. E atualmente faço uma especialização em aleitamento materno com ênfase em neonatologia. Lá em São Paulo também. Então, esse meu olhar sobre o aleitamento, ele foi um convite a partir das demandas em consultório, a partir daquilo que a gente entende como prevenção. Então, aleitamento é prevenção também. Então, acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, acho que tanto eu quanto a doutora Carla, a gente está olhando pela mesma criança, outros vieses, mas o aleitamento, ele é isso, ele é a transdisciplinaridade. Então, a gente fica bem grata, né, feliz também com o convite em poder compartilhar hoje com todo mundo e quem sabe, aprender também bastante sobre isso. Mas com certeza, muito bem. E doutora Carla, falando sobre o agosto dourado, porque o que representa?
Bom, o agosto dourado, na verdade, ele já foi instituído há bastante tempo, mais ou menos em 1997, tá? Foi um encontro, na verdade, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e da Unicef, tá? Então, eles preconizavam que esses primeiros 7 dias do agosto fosse dedicado à promoção e ao incentivo ao aleitamento materno. Em 2017 é que foi instituído no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com o Ministério da Saúde, que foi instituído então os 31 dias do mês de agosto. Todos eles, a ideia é que todo dia se faça alguma coisa para promover e incentivar o leite materno. Tá? Inclusive a iluminação de prédios, se peça que faça em dourado e tal, né? Então por isso o agosto dourado começa então no Brasil 31 dias de incentivo ao aleitamento materno. O dourado é em função do alimento de ouro, né, determinado pela Organização Mundial da Saúde também. Por que o alimento de ouro? Porque na verdade ele é o padrão ouro de alimentação para o bebê, né? A gente sabe que não existe nenhum outro alimento que se compare ao leite materno. Não existe fórmula, não existe complemento que se compare a ele. Ele é o padrão ouro de alimentação do recém-nascido. Por isso o dourado, né? Hoje em dia se estuda muito leite materno, cada vez se estuda mais, e a surpresa é que quanto mais se estuda, mais tu descobre benefícios, então a gente ainda vai descobrir muitas outras coisas que o leite materno traz. Por isso o padrão ouro, porque ele na verdade não tem nada parecido com o leite materno. Tá certo. Por isso o ouro, né? Sim. Aproveitando, falando em ouro, né? E a gente fala sobre a Golden Hour, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque é um tema que aos pouquinhos está sendo mais dito. Então, o que significa? Então, até pra gente iniciar realmente, né? Porque a gente sabe que é quando o bebê nasce, né? Exatamente, a Golden Hour, ela é exatamente a primeira hora, né? Desde que o bebê nasce até aquela primeira hora ali que ele nasceu. O que acontece? O bebê, nessa primeira hora, ele tá passando por uma fase de transição, e uma transição bem importante para ele, porque ele tá num ambiente quieto, que propicia para ele a luminosidade adequada, o som adequado, nutrição adequada. E ele sai para um ambiente totalmente diferente, barulhento, luminoso, né? Ele vai ter que buscar a alimentação, vai ter que ser ofertada para ele a alimentação. Então, o que acontece nessa primeira hora é que a gente tem que fazer com que essa primeira hora seja o menos estressante possível para o bebê. Então, o ideal é que quando ele nasça, seja de cesárea ou de parto normal, ele seja colocado em contato com a mãe, contato pele a pele, que a gente chama. Ele é colocado sobre o peito materno, tá? Por que isso? Porque nesse momento, em função de toda essa agitação dessa transição toda, ele está muito agitado, né? Ele está bem acordado, bem desperto. Então, o que a gente aproveita esse momento, coloca ele no peito da mãe, para que ele comece já a sentir o cheirinho, sentir o calor, começar a procurar o peito. Não significa e nem precisa que ele mame nessa hora. Sim. A gente quer aproveitar esse momento, porque qualquer incentivo que ele faça ali, aumenta a produção de prolactina. A prolactina é o hormônio que induz a produção do leite, né? E como ele diminui muito logo depois do parto, se a gente consegue um boom de prolactina nesse momento, a gente consegue que ela se mantenha um pouco mais e essa mulher produza logo já mais leite, né? Então, essa é uma das coisas que a gente faz. Por que a gente faz? Outra coisa é que esse momento também propicia a liberação de ocitocina, que naquele momento é importante para que contraia o útero de novo, novamente, né? Então, isso é importante. O bebê, nesse momento ali, com a mãe, ele começa a relaxar, ele baixa a frequência cardíaca, baixa a frequência respiratória, né? E aí ele consegue se acomodar e dormir. Por que aproveitar esse momento de mais agitação? Porque logo em seguida, ele vai entrar num período de repouso. Aquelas primeiras 24 horas, o bebê dorme muito, ele praticamente não mama. Talvez 1, 2 vezes mal queira pegar assim o peito. Então a gente aproveita. É normal as pessoas dizerem: olha, ele vai ser calminho. Sim. Porque ele tá dormindo. Porque ele tá dormindo inteiro. E na realidade é só porque ainda não passou pelo segundo dia. Exatamente, é porque ele tá descansando, na verdade. Sim, principalmente se for parto normal. Porque ele também trabalha no parto normal. Claro, então ele tá cansado. Então a gente aproveita esse primeiro momento para incentivar tudo isso, para depois ele dar aquela descansada, mas a gente tem a prolactina agindo aí para quando ele começar a mamar, querer mamar, ele tem o colostro dele ali prontinho.
Que bacana. Sofia, fazendo um link disso, né? A essa importância, a gente vê como é bacana e como é bonito, porque é um momento onde, poxa, é tudo pensado, olha, é importante por causa da prolactina, por causa, né? Mas pra mãe tudo isso é uma vivência bem especial, né? Sim, e a gente entende que muitas vezes, e aí a gente vai entrar também nesse aspecto, existe o protagonismo materno que também tem que ser evidenciado nesse momento. Porque muitas vezes esse bebê está sendo assistido e tudo gira em torno do bebê, mas existe ali uma mãe que está nascendo junto. Então não é só o bebê. Então eu acho que toda essa atenção e tudo isso, porque é uma mudança em todo um contexto familiar. Então a gente pensa assim, o aleitamento, então prioriza o bebê. Não, mas essa mãe também precisa ser priorizada. Sim. Porque é bem isso, para funcionar, para o aleitamento materno funcionar, essa mãe precisa também ser estimulada, ela também precisa se sentir confiante daquele momento, ela precisa entender que ela é capaz, que aquilo que ela está produzindo vai ser o suficiente. Então, existe todo agora um aprendizado e um renascer ali nesse contexto novo que é para a mãe e para o bebê. Né? A gente vai estar ali tendo toda uma mudança bem importante para essa mãe também. Né? Eu sempre falo, eu não sou mãe, né? Mas eu trabalho com mães. E a gente vivencia isso no dia a dia, a gente colhe os relatos, a gente aprende muito. E vocês, enquanto mães, com certeza também podem né, me confirmar essas informações. Então, é um momento, acho que precisa, assim, também, eu falo bastante essa questão da mãe, o protagonismo materno, porque muitas vezes ele é deixado de lado. Se olha só para o bebê, só para as necessidades do bebê. E não existe uma mãe ali cheia de necessidades. E cheia de mudanças, inseguranças também. Com certeza. E será que o leite, ele vem? Né? Porque é uma pergunta, porque, poxa, tu entra em trabalho de parto, tu até te toca, tu diz, poxa, não tem nada. E se ele nascer, o que eu vou ofertar para ele? Então é uma situação, porque a mulher, ela já entra, claro que a gente espera por aquele momento, a gente esperou, né, tudo planejado. Pode ser que seja exatamente como planejamos, pode ser que seja exatamente o contrário do que a gente planejou também, né? Mas tem essa questão assim, e será que vem? E será que vai ser, como tu disseste, o suficiente? Mas o meu maior medo, às vezes, é, será que vem? Será que realmente vai produzir porque não tem nada? Sabe? Tem mães que antes já começa a sair um colostrinho, mas, né, eu não tive isso. Então, é uma situação que, meu Deus, em 24 horas eu preciso produzir, porque senão o que ele vai mamar, mas sabe, né? Que esse período, ele é importante por isso, né? Sim. Porque empodera muito a mãe. A mãe participa ativamente, não fica só o bebê, né? É importante dizer que, assim, todos os bebês podem fazer isso, tá? A não ser que eles nasçam com menos de 34 semanas. Os bebês com menos de 34 semanas a gente não faz. 34 semanas, a partir disso, se o nenê está bem, ok, tudo bem. A gente pode, às vezes, retardar esse contato, assim, tipo uns 10 minutinhos. Às vezes a gente precisa colocar ele no bercinho para dar uma aspirada, secar um pouquinho e trazer de novo para a mãe. Mas a gente pede para que não seja mais do que isso, para que logo ele seja colocado com a mãe. Mesmo em cesárea ou parto normal. O parto normal facilita muito, né? Então, esse momento ajuda para isso, para essa descida do leite, né? Que, na verdade, esses primeiros dias, as mães se preocupam muito, às vezes, porque o nenê tá dormindo, não tá sugando, não vai estimular, mas, na verdade, nesses primeiros dias, é basicamente uma ação hormonal. Então, esse primeiro momento vai acontecer, ele sugando ou não, porque basicamente depende do hormônio, e o teu hormônio está sendo liberado. Então, o leite vai vir, o colostro vai vir, né? E eu sempre explico para as mães que elas vão produzir o suficiente para o seu bebê. Então, aquele primeiro dia, ou aquele segundo dia ali, ele vai querer mamar quase que de hora em hora, mais ou menos. Por quê? Porque o que ele precisa é mais ou menos de 5, exagerando 10 ml, que é exatamente o que a mulher vai produzir de colostro para dar para ele. Claro, ele vai querer mamar de hora em hora e meia, mais ou menos, né? Mas com certeza vem e tem o colostro. E esse momento da Golden Hour é muito importante para isso. Para promover esse momento, né? Ótimo. Meninas, agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar mais, porque essas dicas já de ouro do início do programa estão super especiais. Então fica conosco e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje.
Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. Assunto sério, mas de uma forma divertida. Ora Bolas, toda terça às 9 da noite ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis. Mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em imóveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, mandando um abraço a todos que nos assistem de casa, do trabalho, estão nos ouvindo. A gente sabe que falar sobre temas como este hoje, falar sobre o agosto dourado, o olhar multidisciplinar no aleitamento materno, são temas que precisam ser expostos mais e mais vezes. Por isso que a gente tem Agosto Dourado, a gente tem Setembro Amarelo, a gente tem outros, porque a gente precisa, às vezes, parar e olhar dar uma importância maior para as questões que estão sendo divulgadas. E sim, o aleitamento materno, a gente já viu aqui no primeiro bloco, que é algo de ouro
para a criança, para a mãe, como vale a pena amamentar, né? A gente sabe que existem diversas situações e que dentro de cada um vai se encaixar. Se sim, se não, a gente sabe que hoje tem um aporte através dos profissionais que podem estar repassando o que é melhor para o teu filho. São questões da vida, mas para quem pode, para quem já tem, poxa, deu à luz, tá com leitinho, então vamos priorizar, porque realmente é algo que vale muito a pena. E agora, pra gente voltar com esse assunto, Sofia, a gente poderia falar sobre o desmame precoce. Sim. O que pode ocasionar, né? São vários os fatores, né? Os riscos para desmame precoce, eles são, hoje, muitos, a gente abre um leque de opções aqui, mas um que eu já havia falado no primeiro bloco, que eu acho que é importante frisar, é a questão emocional da mãe. Uma vez que a gente precisa de um binômio mãe-bebê funcionando bem, uma mãe que não recebe, ou seja no seu pré-natal pediátrico, no seu pré-natal médico, ou não fez um pré-natal com um consultor de aleitamento, ou com um odontopediatra, não passou por algum profissional que olhasse previamente para essas mamas, para alguma patologia, ou que daqui a pouco pudesse auxiliar, e essa mãe tenha recebido algum conhecimento, essa mãe, ela não se empodera, ela não se abastece de conhecimento e muitas vezes, na primeira dificuldade, ela desiste. Ou porque o bebê não pegou direito, ou porque ouviu de alguém que o leite dela era fraco e que não era o suficiente. Ou porque daqui a pouco alguém já chegou na mala de maternidade, colocou uma mamadeira e uma chupeta, sem explicar de todo o aprendizado que o bebê vai ter no sugar. Então, a gente sabe, né, que o bebê imprime as primeiras sucções na mama e é a partir dali que ele vai desenvolvendo o seu padrão de sucção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas uma mãe que não recebe esses conhecimentos, que ela não vai ou para a maternidade ou nessas primeiras semanas que são bem decisivas para a manutenção do aleitamento materno, é muito fácil ela desistir. Não digo fácil, porque não é uma tomada de decisão fácil, mas ela vai ficar muito mais tentada a entrar com uma fórmula, entrar com uma mamadeira, né, o complemento, e não persistir. Então, um outro fator de risco já vincula a rede de apoio, a falta da rede de apoio. Então, uma mãe, uma sogra, uma vizinha, uma irmã, alguém da rede de apoio que não incentive, que não esteja um marido, um acompanhante, enfim, alguém que esteja ali olhando por essa puérpera, olhando até mesmo por essa gestante que está ali cheia de dúvidas sobre como vai ser o aleitamento materno, isso também é um fator de risco. Então, a gente às vezes só pensa, fórmula, chupeta, mamadeira, língua, não. Existe um lado emocional muito importante que muitas vezes não é falado. Uma mãe que não fez o acompanhamento médico, ou, né, que olhou para o aleitamento materno com esse cuidado, ela pode sim desmamar precocemente, porque ela não entendeu a importância do aleitamento, ela não entendeu o quanto ela é capaz, e muitas vezes é falta de ajuste. Então, por exemplo, uma mama maior, a gente sabe que tem diferentes tipos de mamilos, então, às vezes a mamãe com aquele mamilo invertido acha que não vai conseguir, aquele mamilo que é plano, né, que não é protruso, que não tem aquela anatomia perfeita de livro, de propaganda, né, ela acha que ela não vai conseguir amamentar, porque ninguém falou para ela que é possível trabalhar, estimular. Uma mãe que tem uma mama maior, ou daqui a pouco uma mãe que já fez alguma cirurgia, ok, vão ter dificuldade, sim, mas ela é capaz, muitas vezes, de amamentar. Falta ajuste. Então, um bebezinho que tem, por exemplo, nasce com algum tipo de torcicolo, a doutora Carla sabe muito bem, bebês que tiveram alguns desajustes ainda ali na vida intrauterina e que precisam daqui a pouco passar por um osteopata, precisam fazer alguns ajustes para conseguir fazer o seu aleitamento, para conseguir, muitas vezes, se posicionar melhor também na mama. Então, a língua é um fator que também hoje é muito polêmico, né? A famosa língua presa, a anquiloglossia. Sim. Então, hoje, inclusive, existem congressos só sobre freios orais, para a gente debater a importância ou não de uma cirurgia para liberar, ou não precisa fazer a cirurgia, basta fazer alguns ajustes. Então, hoje tem muitos fatores que podem levar o risco ao desmame, mas eu acho que o mais importante é mãe que não tem conhecimento. Mãe que não tem rede de apoio, porque se ela tiver tudo isso, ela vai ir atrás de outros profissionais, ela vai conseguir mais suporte e de uma maneira ou outra, ela vai pelo menos tentar mais. Então, eu acho que são vários, mas
A gente demoraria horas aqui se Só fosse que falar de claro. todos, né? Claro. E doutora Carla, dentro do que a doutora Sofia comentou sobre essa dificuldade, né? E a busca pelo conhecimento para poder passar por isso. A gente tem a questão de que tem crianças que logo mamam facilmente, criam a sucção e mamam. E tem crianças que demoram um pouquinho mais. Então, claro que com auxílio, tudo facilita, né? Procurar alguém que realmente possa estar te auxiliando. Tem as meninas que fazem todo o trabalho da consultoria de amamentação, além do pediatra que está sempre no olhar por essa mãe. Então, mas explicar que é normal demorar um pouquinho, é normal ter aquele choro, é normal, para que também seja algo que tranquilize quem possa estar passando por esse momento. Sim, porque é normal, porque na verdade, até como a gente estava comentando, os bebês, quando eles nascem com a personalidade, eles já têm personalidade, eles já têm preferências de lado, por exemplo, de ficar, como é que eles gostam de ser aconchegados, uns mais, outros menos, mais apertadinho, mais frouxo, isso depende de cada bebê. Então isso pode ser motivo da demora. Tem bebês que aprendem muito rápido a sugar. Eles vão pro peito e parece que sempre fizeram aquilo ali, tranquilamente. Sim. Tem outros que demoram mais, até em função do que a Sofia falou, da diferença de mama, o mamilo menorzinho, às vezes o mamilo muito grande, né? Às vezes ele tá invertido. Então, todas essas coisas, assim, podem dificultar as mamadas, né? E demorar com que ele aprenda um pouquinho mais, demorar que ele aprenda a pegar o peito. Porque às vezes a gente tem que dar os jeitinhos, em função até do mamilo, do tipo de mama, para que ele consiga pegar, abocanhar de forma correta, até para não machucar a mãe. Porque a gente sabe que a pega do bebê é muito importante para que não machuque a mãe, porque as fissuras mamárias, todas as coisas assim, também são fatores de desistência de amamentação, né? Em função da pega que tá errada, ou até do tipo de mama, tu tem que colocar o bebê diferente, né? Tem que daqui a pouco mudar ele de posição conforme a mamada, dar uma mamar de um jeito, depois de outro, vai, né? Justamente para essa pega ela exercer pressões diferentes em momentos diferentes para não pegar sempre no mesmo lugar, para evitar as fissuras, evita o desmame precoce, né? Então é um conjunto de coisas. A amamentação, ela não é uma coisa fácil, ela não é propaganda, né, de margarina, como a gente vê, parece muito fácil, o neném nasce, põe no peito, é aquela coisa. Não é assim, gente. Os primeiros 15 a 20 dias é bem complicado, a gente tem que ter paciência, né? Aguentar, às vezes o neném às vezes chora um pouco, como a gente estava falando, chora às vezes 20 minutos, 40, até ele conseguir se dar conta de como é que ele tem que abocanhar, como é que ele tem que pegar. E aí vai, mama. Né? Mas é tudo um exercício assim, de paciência e precisa de uma rede de apoio. Isso. Precisa de apoio, de médico, da consultora, da avó, né? Ou até da vizinha ali, precisa dessa rede. Nem que seja, às vezes eu digo, em função assim, de ajudar na amamentação, mas para ajudar essa mulher em outras coisas. Porque daqui a pouco ela tem que amamentar aqui, mas ela tem que fazer a comida pro outro, que ela já tem outro filho ali. Né? Ou tem a roupa para botar para lavar, porque é ela que cuida da casa. Então, uma pessoa que ajude nesse sentido também, para ela estar mais tranquila, sentar bonitinha para conseguir amamentar. Tudo isso facilita. Ou pode dificultar no caso das pessoas que não têm. E o que a gente vê muito hoje em dia é falta da rede de apoio. Porque os avós hoje em dia trabalham ainda. Sim. Então, quem era a minha rede de apoio? Quem foi? Minha mãe. Totalmente. Meus dois braços, direito e esquerdo. Né? Mas ela não trabalhava. Ela era dona de casa, sempre foi. E me apoiou totalmente. A bisavó dos meus filhos, a minha avó vinha para me ajudar. Ficava 2 meses na minha casa me ajudando a cuidar dos bisnetos. Então eu tinha essa rede. Né? Então para mim facilitou muito. Né? Mas hoje em dia, eu penso às vezes em mim como avó. Quando eu for avó, eu vou estar trabalhando. Que apoio que eu vou poder dar para minha nora, no caso? Né? Até quando como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu com certeza ainda vou estar trabalhando. E os avós hoje ainda estão trabalhando. Então é difícil. Realidade. É uma realidade, né? Que... Por isso que a gente não julga as escolhas também. Exatamente. A gente está aqui falando sobre o aleitamento materno, mas é bem importante frisar que mães que não amamentam não vão ser menos mães porque não amamentaram. Com certeza. Isso é muito importante falar. Independente se introduziu ou não mamadeira, independente se introduziu ou não fórmula, independente se fez exclusiva até os 6 meses ou não, a gente está aqui falando do nosso padrão ouro, mas a gente entende e apoia também essas dificuldades, porque cada realidade é uma. Então a gente está aqui enquanto profissional, enquanto amigos da amamentação,
incentivando, apoiando e falando dos benefícios e também das dificuldades, mas tirando o julgamento de quem não consegue. Porque imagina a frustração que é para uma mãe também, não ter a rede de apoio, ter já alguma dificuldade nesses ajustes e não conseguir. Então imagina, já nasceu uma mãe com uma culpa ali bem grudada por não conseguir fazer. Então a gente também tem que frisar que não vai deixar de ser mãe porque não amamentou. Mas com certeza. E até uma situação que eu gosto de pontuar é que quando uma mãe, ela se dispõe a levantar à noite, preparar o mamar pro filho, a qualquer momento preparar, porque quando ele tá aqui facilita, né? Puxa, amamenta, né? Então eu digo que com certeza não é menos mãe e tem todo esse lado de também se doar, porque a gente sabe que é mais trabalho para quem não consegue amamentar. Então, eu digo que tem esse lado também, né, meninas? Então, e tem uma outra situação. Pelo fato de dizer é importante amamentar, quem puder é importante, eu vejo que o corpo da mulher volta facilmente não necessariamente ao peso anterior, tu não precisa ficar fazendo grandes coisas, só não sente mais desconfortos, tu começa a sentir que o corpo vai voltando de acordo, sem aquelas dores que podem dar, porque, né, foi mexido, eu digo que por experiência própria o corpo volta facilmente. 24 dias eu estava aqui, né? Então, eu estava muito feliz com o meu bebê aqui no lado, né? Para poder amamentar ele, estar com ele próximo, mas eu estava aqui. Então, porque facilita. Nossa, a gente tira mais fácil. Depois que ele pega a mama, depois que ele, né? Aí facilita. Mas eu gostaria agora de falarmos também algumas alternativas para quando as mães, elas passam daqueles 4 meses também, que estão amamentando e que, né, precisamos retornar ao trabalho e tudo mais. Sim, e aí que acontecem muito dos desmames precoces, porque nem toda mãe tem os 6 meses de licença maternidade. Muita mãe autônoma liberal, com 2, 3 meses, precisa retornar, e agora? E é um período bem importante para a gente conseguir estabelecer aquele padrão de sucção, que foi aquilo que a doutora Carla falou. Então, o bebezinho, ele nasce sabendo que ele tem que sugar, mas como ele vai sugar é um aprendizado. Então, e aí que entra nesse retorno ao trabalho, as mamadeiras, as chupetas, e é ali muitas vezes que o bebezinho começa a fazer a famosa confusão de bicos, porque o bebezinho estava ali acostumado a sugar, a fazer um tipo de movimento para fazer a famosa ordenha do leite, né? Então ele abre a boquinha, o jeito como ele vai movimentar a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, a forma como ele posiciona a língua para a mamada, é uma. Quando é ofertado numa mamadeira, por exemplo, o movimento do músculo, do osso, a própria língua é diferente. Independente da marca, independente do tamanho. Então, a gente tem padrão, a forma de sugar vai ser diferente. E o bebezinho depois vai tentar reproduzir de novo no peito e já não vai conseguir se ajustar. E aí, ele pode desmamar. Então, muitas mães têm esse grande medo. Então, vou retornar ao trabalho, como que eu posso ofertar esse leite? Existem 2 formas bem viáveis, acessíveis, que são trabalhosas. Aqui a gente não está falando de coisas fáceis, mas a gente está falando de possibilidades, que é a famosa colher de amamentação e o copinho de amamentação. Que são hoje, a gente tem marcas diferentes. Para mães, por exemplo, esse copinho de amamentação pode ser um copinho aqueles de cachaça, de vidrinho de cachaça, ou com uma boquinha um pouquinho mais larga. Descartáveis, os descartáveis, existem vários. Meu Deus, o mercado oferta vários modelos. E as próprias colheres de amamentação. Então, a mãe vai lá, faz a ordenha. A gente sabe que esse leite não pasteurizado, né, que não é aquele leite, ele vai conter, né, micro-organismos. Então, a gente entende que o tempo na geladeira é menor, vai 12 horas e congelado 15 horas, né, para esse leite que não passou pelo processo de pasteurização. Então, ele pode ficar na geladeira e a rede de apoio, essa própria mãe ou alguém que possa ali auxiliar, vai estar ofertando nesse copinho, que é importante que essa mãe tenha ou passado por um pediatra ou odontopediatra ou até um consultor para receber orientação de como ofertar esse leite no copinho e na colher. E é lindo de ver quando o bebê
ele vai lá e ele começa a sugar que nem um gatinho. Então, ele mesmo, pelo próprio cheiro do leite materno, pela posição em que ele tá, ele não vai beber de guti-guti esse leite. Ele é colocado e o próprio bebezinho vai lá com a língua e ele retira esse leite. Então, isso diminui a chance desse bebê desmamar precocemente para essas mães que almejam um aleitamento materno continuado. E também não vai mudar esse padrão de sucção que o bebê imprimiu ali no peito da mãe. E os pais têm muito medo, na verdade, muito desse copinho. E por mais que a gente diga que não é de guti-guti, não precisa. Se encostar o copinho aqui, ele põe a linguinha, que nem um gatinho mesmo. É um ele gatinho. Ele não se atrapalha nada. Mas, claro, a intenção que às vezes a mãe, o pai tem é virar. Entornar, né, o copo. Claro. E aí, claro, ele pode se atrapalhar. Então, os pais têm muito medo. A gente, às vezes, até já tive casos, assim, das mães ensinarem a tata ou a avó, enfim, a fazer, e aquilo durar 2, 3 dias, a avó se apavora com qualquer coisa, assim, de engasgo ou coisa assim. E é difícil, é bem difícil. É difícil, por isso que a gente fala, são alternativas. E tem o contrário, é verdadeiro. Muitas famílias já se adaptaram, então tem aquelas que não, e tudo bem. Aí foram para mamadeira e paciência, acontece. Mas tem muitas que conseguem também, né? Intercalar com a amamentação, ou intercalar com a mamadeira. Então uma vez só a mamadeira e as outras na colher ou no copinho. E uma vez que a gente tem, e é importante falar, essa mãe, ela tá ofertando o próprio leite. Porque se ela ordenhou e ela deixou naquele dia, é o próprio leite. De uma forma ou outra, é o seu leite. O leite materno. É o leite recebendo, né? Maravilha. Meninas, nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para falar mais sobre o olhar multidisciplinar no aleitamento materno. Fica conosco. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação.
Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o olhar multidisciplinar no aleitamento materno. Estou aqui com a doutora Sofia Conte Dallagnol, odontopediatra, com a doutora Carla Franco, que é pediatra, e estamos entendendo sobre a importância do aleitamento materno na vida das crianças, né? A gente sabe, dentro de todas as possibilidades, dentro da realidade de cada um, existem outras formas de amamentar e tá tudo certo. A gente sabe que existem profissionais para te auxiliar, mas o que estamos querendo dizer é que vale muito a pena para mães que têm o leite, que podem estar aí disponíveis para fazer com que o bebê aprenda. Isso é saudável, faz parte. Eu digo que é saudável não só para a criança, para a mãe se sente muito mais tranquila, depois o corpo vai voltando, né, também com normalidade. Então, claro que de acordo com a realidade de cada um. Não estamos aqui para julgar, mas para dizer que o aleitamento materno, ele realmente é muito importante, é muito especial. Sofia, para a gente voltar para esse tema, falando um pouquinho sobre, vamos tentar, né, odontopediatra, eu quero acalmar meu bebê, vamos dar uma chupeta. Será que com a chupeta ele vai conseguir ter uma pega melhor depois na mama? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que também é uma curiosidade, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu vou dar só para dar aquela acalmadinha, né? Ou mesmo para ele aprender a pegar o mamar. Então vamos entender. Isso seria ótimo naqueles mito, né? Verdade ou mentira, né? Então é um mito, não existe isso de ter uma melhora na pega introduzindo algo que não seja o próprio mamilo. Então existem diferenças, né? Tanto na textura. Vamos pegar assim, pega uma chupeta e pega o mamilo da mãe, né? O complexo areolo-mamilar. A gente vai ter diferença na forma, na textura, no cheiro, no gosto, na elasticidade e no fluxo de leite. Então são muitas diferenças que já faz com que eles fiquem em polos opostos. Não existe a gente ter uma sucção parecida, porque o mamilo da mãe, e isso é uma informação que, infelizmente, poucas mães sabem. Só quem estuda, só quem passa essa informação adiante que consegue né, deixar isso mais claro. O mamilo da mãe, ele é muito flexível. Então, uma vez que o bebê faz a pega correta na mama, independente do tipo de mamilo, mas principalmente nesses mamilos protrusos, né, ou na anatomia que a gente considera ideal, ele vai se alongar 3 vezes o seu tamanho, até 3 vezes. Então, ele se acopla, ele se encaixa na boquinha do bebê perfeitamente. Ele reduz o seu volume, ele se alonga, ele se encaixa em todo o céu da boca. Isso vai fazer com que o bebezinho consiga fazer não só o posicionamento correto da língua, mas por ele vedar bem a boquinha, ele se obriga a respirar pelo nariz, então ele estimula a respiração nasal, ele estimula a deglutição correta, e ele vai fazendo os movimentos a fim também de estimular o seu crescimento facial, o desenvolvimento das arcadas que a gente fala. Quando a gente coloca uma chupeta, a chupeta, por mais que eles tentem vender como anatômica, inventem furinho nela, façam um bisel, né? Façam uma voltinha, deixem ela achatada, é a língua quem se adapta.
É a boca que se adapta ao bico artificial e não o contrário. Então, enquanto a mama, o complexo ali, a areola mamilar, se adapta à boca do bebê, na chupeta ou na mamadeira é o contrário. Então, é a boca do bebê que faz um monte de modificações posturais, tanto a língua quanto os músculos da face, para conseguir se adaptar àquela chupeta. Porque ela não vai ser a mesma, não vai ter a mesma elasticidade, não vai ter a mesma função lá dentro. E aí a gente vai ter estímulos contrários, vai trabalhar músculos diferentes, vai trabalhar a língua de forma diferente. Então, é ao contrário, vai fazer uma confusão. Então, a forma de sugar vai ser diferente e esse bebê depois vai pensar, bom, então eu vou tentar sugar, como eu suguei aquela chupeta, eu vou tentar sugar minha mãe. E aí vai fazer um movimento diferente, não vai extrair leite, vai machucar a mama da mãe, essa mãe vai produzir menos leite, e aí aquele movimento todo do desmame. Eu acho até que a gente pode fazer um link, né? Assim como não tem nenhum alimento próximo ao leite materno, Perfeito. Por isso ele é ouro, o mamilo é ouro, esse complexo areolo mamilar é ouro também. Isso Nada, aí. por mais que inventem, jamais vai chegar perto do que é esse complexo ali, que se adapta perfeitamente ao sugar do bebê, a boquinha do bebê. Então a gente tem 2 ouros, né? O Exato. mamilo e o leite materno. É E isso aí. não tem nada que vá substituir isso aí, nada. Existe um apelo mercadológico muito grande em cima desses produtos, Que né? é bonito. É lindo. Aí tu vai ver com pedrinhas, vai ver marca X assado, e aí custa uma fortuna. E a gente vê hoje muitas mídias, né? Quantas pessoas ali divulgando. Existe, inclusive, as pessoas deveriam falar mais sobre a NBCAL, né? Que são normativas. Exatamente. Existem leis que protegem, Existem na leis verdade, que protegem o aleitamento materno. Existem hospitais amigos da criança em que é proibido entrar com chupeta, é proibido entrar com mamadeira, até fórmula, né? Em casos, claro que a fórmula ela existe, tem um fim, tem né? casos especiais, tem casos né? especiais que precisem, mas vamos pensar em maternidades que sejam amigas da criança, a chupeta e a mamadeira não entram, porque elas vão na contramão disso tudo. Elas vão na contramão do crescimento, do desenvolvimento e até mesmo, né, da manutenção do aleitamento materno. Então, realmente, não existe nada parecido com E uma o coisa mamilo. interessante, olha, essa Golden Hour que a gente estava falando antes, nos hospitais onde que são amigos da criança, ou as maternidades públicas, que normalmente têm esses títulos, né, 80% dos bebês já tem essa Golden Hour. Olha, Claro que o bacana. objetivo sempre é 100%, mas nos hospitais privados, gente, cai para 50%. Sim. Metade dos bebês não tem a Golden Hour. Porque aí, claro, tu não está dentro de uma instituição de ensino, que está todo mundo, na verdade, preparado como amigo da criança, né? Então, aí tu vai depender do pediatra em si só, vai depender de uma pessoa só a fazer a Golden Hour. Então, nos hospitais privados, é bastante isso, né? É bem impactante, né, bem esses impactante, números, né? sim. Então, hoje, até um tempo atrás, se a gente não está ali estudando aleitamento, a gente nem sabe o que é um hospital amigo da criança, que tem que respeitar os 10 passos do aleitamento materno. Então, não se fala sobre isso. Então, às vezes, a gente vê dentro das maternidades a falta de conhecimento dos profissionais em relação ao aleitamento materno. Coloca ali pouca assistência, pouco olhar sobre aquele aprendizado todo, né, da mãe. Então, infelizmente, a gente vê entrando nas maternidades essas chupetas, então tá lá na lista da maternidade, já comprou a chupeta? Ou vai lá um parente e bota a chupeta, tô aqui te entregando a chupeta, leva. Então, são coisas, assim, muito culturais, eu entendo que isso é muito cultural, mas isso precisa mudar. Tá certo. Isso precisa mudar. Então, assim, a gente tá aqui, acho que o mês Agosto Dourado, ele é um mês também de convite para esses questionamentos. Não é porque isso existe há décadas, não é porque isso é feito já meio que de olho fechado, que isso não tenha que ser mudado. Porque a gente sabe o quanto diminui, né, a questão de mortalidade infantil, aleitamento materno, próprias doenças maternas. Então, Protege a câncer Dia de que mama, ganha. câncer de ovário, alguns câncer de endométrio, isso tudo para a mãe. Para o bebê também. Alguns tipos de leucemia são protegidos pelo aleitamento materno. Problemas respiratórios, anemia. As internações diminuem, tudo. Olha só, bem importante. E dentro disso, enquanto tu falavas sobre a questão de
o bico, ele se adapta à mama, né? Isso. Se adapta à boca da criança. E a gente também tem a questão da importância no desenvolvimento facial da criança. Exato. Né? Uma vez que a gente tem todos esses grupos musculares, né, da língua, da mandíbula, que é esse osso de baixo, né, que como ele precisa fazer um movimento de ordenha, ele precisa sair do lugar. Então esse osso precisa fazer quase com um movimento quadradinho, assim. Então ele vem para baixo, para frente, para cima e para trás. Ele faz um quadradinho. E então isso ajuda a estimular os vetores de crescimento da face. Ajuda a desenvolver, né, esse crescimento, até mesmo a musculatura se desenvolve melhor, a respiração, a deglutição, o crescimento das arcadas. Então, a gente fala que é a nossa mola propulsora de crescimento facial, essa mandíbula bem estimulada. Então, o aleitamento materno é o nosso primeiro estímulo grátis aí e disponível para o crescimento facial. Muito bem, muito bem. E falando um pouquinho sobre o teste da linguinha, doutora Carla, podemos falar um pouquinho sobre, para entender também, porque também é um teste que é super importante. Bem importante, ele já é feito dentro das maternidades, né? O próprio pediatra pode fazer, né? E a gente avalia o freio da língua, né? Porque a nossa língua, ela tem uma pelezinha ali que prende ela ao assoalho da boca, né? E às vezes, esse freio, ele é muito curtinho, bem curto. Com isso, a criança não consegue projetar a língua para fora, para fazer exatamente o movimento que a Sofia estava explicando, né? Esse movimento da pega, né? Ele tem que projetar a linguinha para frente, ele tem que prensar o mamilo no céu da boca para conseguir sugar, né? E se a linguinha é muito curta, ou melhor, se o freio é curtinho e a língua não expõe, a gente às vezes precisa fazer um piquezinho embaixo para soltar essa linguinha. Porque o que a gente vê, como a Sofia já tinha falado antes, existem vários graus, né, de anquiloglossia. Né? Não são todas elas que precisam cirurgia. Hoje em dia também a gente vê assim uma super indicação e a gente tem que ter cuidado com isso porque também tem complicações. Se feito por um profissional que não é capacitado, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aquela língua que realmente a gente vê que não vai ter jeito de mamar é aquela língua que pega embaixo. Faz um coraçãozinho, Faz um né? coraçãozinho, ela não sai de jeito nenhum. Essa criança não consegue mamar. Aquela linguinha que mais ou menos, né, que ela consegue colocar ela, projetar ela quase até o lábio, não sai, mas quase até o lábio, esse bebê, se a gente auxiliar, se a gente trabalhar, muitos deles conseguem mamar sem fazer a cirurgia. Né? Mas é um teste simples, feito na maternidade, durante o exame clínico a gente faz, levanta a linguinha, testa, vê, puxa, né? E aí a gente consegue avaliar. E é bem importante. Às vezes é só o piquezinho ali e o nenê começa a mamar. Hoje é um teste obrigatório, É obrigatório. Carla? Assim como o da orelhinha. Não, exato. Ele não era, mas acho que é desde 2014, É, por aí. né? Isso aí, ele é Ele obrigatório. é obrigatório, né? E muitas mães não sabem. E questionam até hoje sobre o teste da linguinha. Elas entendem o teste da orelhinha, do pezinho, do coraçãozinho, dos olhinhos. Mas o da linguinha, muitas mães relatam que nunca nem fizeram. Ou nem sabem se foi feito na maternidade ou não. Ou então, ok, não foi feito na maternidade, procurem um fonoaudiólogo, né? Façam logo nas primeiras semanas de vida do bebê, porque ele é muito importante. Inclusive, ele não está na carteirinha de vacinação. Porque na carteirinha de vacinação, a gente tem o local onde a gente preenche ali o teste da orelhinha, o do coraçãozinho, o teste do pezinho. O da linguinha ainda não tem. Olha só. Na carteirinha. Talvez seja até por isso Por isso. Não digo assim que passe batido, mas muitas mães realmente não entendem a importância. Claro. Do teste da linguinha. E para ver que um teste como esse, que é simples, né? Pode fazer toda a diferença na vida desse bebê em relação e dessa mãe até sobre o aleitamento, né? Então, meninas, o que mais a gente pode estar falando nesta manhã que é muito importante, que não podemos deixar, né, de passar? Sofia. Bom, eu acho que fazendo assim um apanhado, né, dessa nossa conversa, é justamente a gente incentivar, enquanto profissional, seres humanos, sociedade, entendendo os benefícios para a sociedade também. O aleitamento materno, ele é econômico, ele é saúde, ele é padrão ouro em muitos aspectos. Então, eu venho aqui, né, não só como profissional, mas também como amiga da amamentação, né, incentivar, promover o aleitamento materno e pedir que a rede de apoio de uma gestante, de uma tentante, de uma puérpera esteja ali disponível
para aprender também, para participar desse processo ativamente, seja direto ou indiretamente, né, com essa mãe, mas incentivando e não desmotivando. Porque eu acho que se a gente tem esse espaço para falar sobre isso, é também para essas pessoas que estão ali, no entorno de uma gestante, de uma mãe que está ali, às vezes, em sofrimento, em dor, em dúvidas. Então, o aleitamento materno, ele é de responsabilidade de todos. Ele não é só desse binômio mãe-bebê. Ele é da sociedade. Mas com certeza, muito bem colocado, Sofia. Doutora Carla, o que mais podemos estar falando agora? Bom, vantagens, eu acho que a Sofia já descreveu super bem, porque na verdade o aleitamento materno ele é vantajoso para a mãe, para o bebê, inclusive para o meio ambiente. Até o meio ambiente se favorece ao aleitamento materno, porque a gente para de produzir tanto lixo, né? Lata, papel, enfim, porque ele está ali de graça, é produzido direto, ele vai direto para o consumidor, não tem intermediário nenhum. Né? Então a gente só tem vantagens com o aleitamento materno. Mas eu queria dar um último recadinho, mas é para as mamães, tá? O colostro. Bem importante a gente falar do colostro, porque esse leite, coitadinho, ele é renegado às vezes. As mamães acham que ele não é água. E é leite, gente. O colostro é leite. Ele é diferente do leite maduro. Ele é um leite, às vezes, meio transparente, um amarelinho claro, assim. Mas ele é muito importante. É o leite que vai amamentar e nutrir o nenê nesses primeiros 5 dias de vida. Mais ou menos, para depois vir o leite maduro. E ele é riquíssimo em proteína e, principalmente, imunoglobulina. Que é o que vai fazer a defesa desse bebê, né, contra as doenças. A imunidade da mãe passa para o leite materno, para o bebê, através do colostro. Né? E ele vai manter essa imunidade até mais ou menos 2, 3 meses, que é quando começam as vacinas. Então, esse leite é super importante. Então, mamães, colostro para o bebê, não tenham medo, é leite, tá? É isso aí, muito bem, muito bem. Meninas, gostaria de agradecer por esse papo tão bacana e tão informativo, porque a gente sabe que são momentos da vida que a gente passa por alguns perrengues, né? Toda mãe sabe que assim que volta para casa tem uma coisinha ou outra que precisa ir ajustando, mas dizer que isso é natural e é para todo mundo, não é só contigo, talvez que tem, eu sei que tem mães que dizem, eu acho que é só comigo porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, né? A gente sabe que no dia a dia a gente vai tentando e também para quem por eventualidade não conseguiu, tá tudo certo. A gente sabe do esforço de todas as mães, como fazem, e a realidade de cada uma é a realidade de cada uma. Lembrando que para quem pode amamentar, quem tem a possibilidade, quem conseguiu adequar o seu bebê, a sua mama e tudo certinho, é o melhor que você pode fazer. É dar esse presente também, lembrando que é economia também, né? A gente fala que além de tudo, se tem um plus. É econômico. Então, pessoal, agradecendo a doutora Sofia, a doutora Carla. Agradeço a você que está em casa, no trabalho, nos acompanhou. Convido para continuarem na programação da Conecta Mais e até amanhã. Aqui no Caldas de Prata, você pode ficar tranquilo o dia todo e fazer suas refeições com tranquilidade. Temos à disposição um restaurante com buffet variado e muito saboroso, com comida caseira, sobremesas e bebidas. Tudo para tornar a tua estada conosco muito melhor e mais tranquila. Venha passar momentos inesquecíveis no Caldas de Prata.